Olá, está começando mais um Canal Rural Entrevista, um programa, você já sabe, para discutir os grandes temas de interesse do agronegócio e da sociedade brasileira. Hoje, gravando direto do Jockey Clube de São Paulo, onde o Canal Rural realizou o Fórum Planeta Campo, para discutir temas relacionados à agricultura e sustentabilidade, produzir e preservar. Como pano de fundo, a COP28, a Conferência do Clima ou a Conferência das Partes das Nações Unidas, que esse ano acontece em Dubai, nos Emirados Árabes, de 30 de novembro a 12 de dezembro. E nós estamos aqui numa série de programas especiais do Canal Rural Entrevistas para trazer essa perspectiva, essa pauta, esses desafios e oportunidades que o Brasil vai estar levando para a COP28, obviamente sobre a perspectiva do agronegócio brasileiro, do produtor brasileiro e do agronegócio brasileiro. E no programa de hoje, eu recebo o Munir Lourenço. O Munir Lourenço é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento da região norte do Brasil pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, uma entidade bastante atuante no agronegócio brasileiro e que vai estar presente na COP, defendendo os interesses, discutindo as oportunidades do agronegócio brasileiro nesse contexto globalizado em que se insere o setor. Munir, muito obrigado por atender o Canal Rural, obrigado pela disponibilidade para conceder essa entrevista. Olá, Giovanni, eu que agradeço em nome da CNA a oportunidade de participar do programa. Saúdo aí a toda a grande audiência do programa e aproveito para parabenizar o Canal Rural pela excelente realização de mais uma edição do Fórum Planeta Campo. A CNA participou desse evento e realmente grandes debates, painéis e temas muito importantes. E você falava com muita propriedade, se aproximando agora da COP28, a CNA está mais uma vez participando ativamente de mais uma COP. Há 10 anos a CNA participa das reuniões da UNFCCC, da ONU, hoje já credenciada como entidade observadora pelo setor privado agropecuário brasileiro para participar das COPs, né? E nós, como você citou também, com uma participação ativa, inclusive com a divulgação, o lançamento do nosso Position Paper da CNA e do agro brasileiro no dia 25 de outubro em Brasília. Perfeito, Munir. Eu quero começar justamente por esse documento, o que mostra que a CNA, que é o agronegócio brasileiro, participa de uma forma estruturada da COP. Nós ouvimos a base, nós levantamos as principais demandas e oportunidades e, para ser mais efetivo, nós estamos bastante estruturados nessa discussão. Gostaria que você falasse um pouquinho dos principais pontos desse documento batizado, chamado de Composition Paper. É verdade, Giovanni, a CNA tem atuado na sua missão de representação do produtor rural brasileiro, com a legitimidade que tem de entidade máxima do agro brasileiro, representando 5 milhões de produtores rurais brasileiros, buscando o protagonismo à altura da importância do agro brasileiro para o nosso país e para o mundo, e também com uma atuação propositiva. E nessa linha nós desenvolvemos esse documento, um documento robusto, com uma fundamentação técnica sólida, muito consolidada, não é? No sentido de contribuir com os negociadores brasileiros, tá certo? E com as instâncias decisórias do nosso país que participarão da plenária da COP28 e das grandes decisões e também dessa interação com as demais partes dos demais países. E esse documento tem linhas mestras, e as principais linhas são de, principalmente, a COP28 ser uma oportunidade para que o país mostre o agro brasileiro como uma potência agroambiental energética, com uma contribuição enorme para a segurança climática e também para a segurança alimentar mundial. Mostrar que no Brasil nós fomos capazes de conciliar produção de alimentos e sustentabilidade ambiental, mostrar o Brasil com uma legislação ambiental das mais completas do mundo e também o país como um dos países com uma das metas mais ambiciosas de redução de emissões de carbono. E também exaltar para o mundo, e esse documento mostra isso, uma política pública que tem norteado o agro brasileiro muito, que é uma referência para o mundo, de agricultura tropical de baixa emissão de carbono, que é o Plano ABC+.
Então, esse documento está estruturado nessas linhas mestras e com alguns temas e assuntos que nós entendemos como muito importantes e que devam merecer a atenção dos negociadores brasileiros. A gente pode dizer, pode interpretar dessa forma, se me permite, eu gostaria de ouvir você sobre isso. Esse documento mostra que o Brasil não vai lá para discutir problemas, mas para discutir soluções. Nós estamos apresentando soluções à mitigação dos riscos climáticos, das emissões, que a agricultura, como vocação natural brasileira, a agricultura e a pecuária trazem também naturalmente para essa discussão sobre o meio ambiente? Sem dúvida, Giovanni, né? Nós costumamos dizer, e sem carregar na tinta, mas de forma fidedigna, que o Brasil e o agro brasileiro, a produção de alimentos brasileira, é parte da solução no enfrentamento das mudanças climáticas. O Brasil, com a sua agricultura baseada em boas práticas agropecuárias sustentáveis, né, boa parte delas preconizadas no âmbito do plano ABC+, tem mostrado que é possível aumentarmos, multiplicarmos a produção de alimentos, não é, de forma verticalizada, que foi como o Brasil se notabilizou há menos de 50 anos, de sair de um país produtor, importador de alimentos, melhor dizendo, para uma grande potência de produção de alimentos que vem produzindo safras correspondentes ao consumo de 1 bilhão de seres humanos para o planeta. Então nós temos condições de mostrar isso, e a COP, sem dúvida alguma, de um lado é uma grande arena de debate da questão climática e de outro lado uma vitrine para que nós possamos mostrar isso para o mundo. Inclusive, Giovanni, nós vamos estar, a CNA, participando ativamente da COP28 e coordenando o Dia do Agro, no dia 10 de dezembro, na COP28, com vários painéis mostrando toda a excelência da agropecuária sustentável brasileira. O binômio produzir e preservar. A CNA, esse documento, essa discussão consegue mostrar de fato e na prática que preservar é condição hoje a produzir? Certamente. Esse documento, o Position Paper da CNA, mostra que não há contradição entre a produção de alimentos e a sustentabilidade ambiental. Ainda mais no Brasil, que conseguiu aí uma agricultura tropical que alavancou a produção de alimentos e preservou 66% da cobertura florestal intacta, né, sendo destes 33% preservados dentro da propriedade. Dentro desse documento, Giovanni, do nosso Position Paper, nós, por exemplo, elencamos, não é, a questão do mercado de carbono como um dos pontos que nós temos expectativa de que haja um avanço nesse ponto na COP28. Porque o Brasil, com seu grande ativo ambiental, pode, a partir do mercado de carbono global, viabilizar um reconhecimento dessa contribuição do Brasil e do agro brasileiro para o equilíbrio climático mundial. Além disso, nós destacamos no documento do Position Paper da CNA o ponto da agricultura como algo fundamental. Nós sabemos que as mudanças climáticas têm uma relação intrínseca com impactos para a agricultura, para a produção de alimentos e, consequentemente, para a segurança alimentar mundial. Então, é muito importante que venham da COP28 de Dubai decisões que possam fortalecer estratégias de adaptação e preservação da agricultura para esse enfrentamento dos efeitos da mudança climática, e isso a CNA está apontando no Position Paper. Quero destacar aqui, Monique, que você trouxe a questão, a palavra ativo. Me parece que esse documento, todo esse posicionamento do Brasil, o agronegócio como um ativo, tá? Para que possa ser usado pelos nossos negociadores, pela diplomacia brasileira, nesses acordos, nessa negociação que é fruto da COP em relação ao meio ambiente. Sem dúvida, né, Giovanni, porque todos nós sabemos, hoje inclusive, e não por acaso, eu mencionava o Dia do Agro, que a CNA coordenará na COP28, com vários painéis. O primeiro deles é a segurança alimentar e a paz no planeta. Então, nós vemos, não é, conflitos, guerras hoje acontecendo no mundo, motivados por questão de acesso à comida, a alimentos, a água, a recursos naturais. Então, é muito importante
nas discussões das questões climáticas, a segurança alimentar, a oferta de alimentos, possa estar também à mesa das discussões. E nesse patamar, nesse panorama, o Brasil tem um lugar muito destacado como fornecedor de soluções e de alimentos para parte da população mundial. Perfeito. Munir, vou ter que chamar um breve intervalo e a gente volta já. E você que nos acompanha, não saia daí, é só um minuto. Olá, estamos de volta com o canal Rural Entrevista COP28, lembrando, gravado direto do Jockey Clube de São Paulo, onde o canal Rural realizou o Fórum Planeta Campo e recebendo como convidado aqui nosso entrevistado Munir Lourenço, da CNA. Munir, retomando a nossa discussão aqui do primeiro bloco, você citou em dois momentos o Dia da Agricultura na COP, são dias temáticos, né? As temáticas aí da agenda da COP, que no dia 10, só para lembrar o nosso telespectador, destacar, é o Dia da Comida, Agricultura e Água, Food, Agriculture and Water. O que eles querem dizer com isso, tá? Que eu preciso, água e comida são sinônimos, eu preciso da água para produzir comida. Isso é fundamental, a gente falou da preservação como condição à produção agrícola e pecuária. E o Brasil consegue trabalhar esse binômio aí de preservação com produção de alimentos, que tem como fundo a sustentabilidade, a questão do agronegócio sustentável. Sem dúvida, hoje o produtor rural brasileiro cada vez mais adota boas práticas, tecnologias, e o Brasil, Giovanni, ocupa hoje, sem dúvida alguma, de forma reconhecida pelo mundo, uma posição de destaque, poderíamos até dizer de liderança, né, como referência mundial em agricultura tropical de baixa emissão de carbono, né, fruto da garra, do talento empreendedor do produtor rural brasileiro e também da contribuição da ciência, da tecnologia brasileira, e aí destacamos o grande trabalho da Embrapa, né? E aí hoje nós temos aí diversas tecnologias, integração lavoura-pecuária-floresta, recuperação de pastagem, plantio direto, né? Então, e tantas outras tecnologias preconizadas no Plano ABC que têm permitido ao Brasil, né, esse crescimento verticalizado, poupando terras, né, aumentando produtividade, incorporando novas tecnologias. E isso é muito importante que nós possamos divulgar e colocar com muita clareza nos debates lá da COP28. Nesse documento do Position Paper da CNA, nós também colocamos com muita clareza alguns pontos que vão ser debatidos fundamentais. A COP28 com Global Stock Take, né, a avaliação global dos avanços em termos das ações climáticas para evitar um aumento da temperatura do mundo de mais de 1,5 graus, não é? E para isso está conectado com outro ponto fundamental que nós colocamos no documento da CNA, que é o financiamento climático. É muito importante que haja o destravamento dessa pauta do financiamento climático, principalmente no que diz respeito que venha da COP28, que surja de Dubai uma decisão consolidando, Giovanni, a obrigação dos países industrializados com compromisso, como por exemplo o compromisso que foi assumido pelos países industrializados em 2009 na COP em Copenhague, de um aporte de 100 bilhões de dólares anuais para os países industrializados acelerarem as ações climáticas de enfrentamento das mudanças climáticas. Isso é fundamental e nós estamos posicionando para que os negociadores brasileiros tenham na plenária da COP posicionamentos nesse sentido. Perfeito, você trouxe aqui a questão da tecnologia, do manejo, das boas práticas, que é o que fazem o agronegócio sustentável do Brasil, mas eu quero trazer uma outra temática aqui, da agenda temática da COP, e queria ouvir um pouco como que a CNA, como que você tem trabalhado isso, que daqui depende o futuro, a continuidade desse legado da agricultura sustentável no Brasil. No dia 8 de dezembro, a agenda temática da COP vai tratar de juventude, crianças, educação e ferramentas, as skills, né, as habilidades para que a gente possa fazer essa sucessão no campo. Quem é o agronegócio da manhã? Quem é o produtor de amanhã? Como é que a CNA tem trabalhado essa questão das futuras gerações a partir da transição no campo, da sucessão no campo?
Giovanni, a CNA tem já há vários anos programas muito robustos focados na questão da sucessão no campo. Eu destaco o programa CNA Jovem, que vem ao longo dos anos formando, capacitando, fomentando a formação de lideranças rurais jovens comprometidas com a questão da sustentabilidade ambiental, do empreendedorismo, da liderança política no sentido da representação da classe rural brasileira. E mais recentemente, este ano, a CNA também lançando a Comissão Nacional de Jovens Rurais, com representantes de cada uma das 27 unidades da federação, com uma série de programações voltadas para que o jovem rural possa, as novas lideranças, serem formadas e assumirem seu papel de protagonismo, e isso é essencial para o futuro da nossa atividade rural e do agro brasileiro. E a tônica do compromisso com a sustentabilidade ambiental é, sem dúvida, um conteúdo prioritário em todos esses programas que a CNA vem realizando, com foco no público-alvo dos jovens e da sucessão rural. Quero trazer um contexto aqui para você da sustentabilidade com propósito, mas também com equilíbrio. A COP trata muito das questões ambientais e mitigar os riscos. A gente tem o fundo de perdas e danos ou de reparação, das ações, do efeito colateral das mudanças ambientais. Mas tem um outro pilar aí, que é a segurança alimentar, onde o Brasil tem um papel fundamental nesse processo. E é aí que eu trago o equilíbrio entre produzir e preservar, sim, mitigar os efeitos do clima, mas sem deixar de olhar a segurança alimentar do mundo que passa pelo Brasil. Hoje as estatísticas mostram, os números mostram que o Brasil já o Brasil alimenta mais de 1 milhão de pessoas no mundo com proteína animal e vegetal. Mas a gente precisa ter equilíbrio nessa discussão também. Sem dúvida, nós sabemos que a questão climática é um dos desafios maiores da humanidade atualmente, mas também a questão do grande fatia da população mundial que não tem acesso hoje a alimentação básica é um desafio enorme, e saciar a fome é prioridade de todo mundo. Então, e o Brasil, segundo a FAO, é um dos países que pode responder a esse grande desafio. Então, você usa essa palavra que é muito importante, bom senso, sensatez, equilíbrio, para que também nós não venhamos, a partir da questão climática, ambiental, tomarmos caminhos que possam, de alguma maneira, restringir a segurança alimentar, a produção de alimentos, que é tão fundamental para a humanidade. Então, e desse debate da COP28, um dos tópicos que inclusive constam do nosso documento de Position Paper da CNA é a questão dos sistemas alimentares, que vão em toda a cadeia produtiva, para que essa discussão não possa ter foco unicamente no campo, mas também em toda a cadeia produtiva, transporte, indústria, e nós sabemos que a presidência da COP28 está sinalizando claramente com essa prioridade, para que nós não venhamos a incorrer numa visão de que os sistemas alimentares unicamente devem ter uma questão voltada para a questão de agroecologia, a pequena agricultura, e de alguma maneira criar barreiras à produção convencional, que também cada vez mais, e principalmente no nosso país, está comprometido e dando exemplos de boas práticas agropecuárias sustentáveis. Então, cada vez mais no nosso Brasil, segurança climática, sustentabilidade ambiental caminha junto com a questão da segurança alimentar. O que o Brasil espera da COP28 e o que a COP28, ou o mundo nesse caso, pode esperar do Brasil? Bom, a CNA espera, e a nossa expectativa é que a COP28 traga realmente decisões e ações efetivas, de enfrentamento das mudanças climáticas, e que possa também a conferência resultar no reconhecimento e cooperações que possam contribuir ainda mais para o desenvolvimento e a trajetória do agro brasileiro em termos de avanços na produção de alimentos, em conciliação
com a sustentabilidade ambiental. E o mundo, Giovanni, eu acredito que pode esperar uma participação, uma contribuição cada vez maior da produção rural brasileira para o equilíbrio das mudanças climáticas e a questão da segurança alimentar e energética do mundo. Munir, muito obrigado pela entrevista, pelas excelentes contribuições aí no debate que traz luz aí sobre a COP28. Estamos chegando então ao fim de mais um Canal Rural Entrevista, lembrando uma edição, um programa especial COP28, gravado direto aqui do Jockey Club de São Paulo, onde acontece o Planeta Campo, o Fórum Planeta Campo, organizado pelo Canal Rural. Obrigado pela audiência e até o próximo Canal Rural Entrevista.